Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Está no ar mais um Pode Falar aqui na TV A Sua Voz, nosso quarto episódio, hoje trazendo mais uma personalidade para conversar com a gente, falar um pouquinho da sua história. Ele que é aqui de Pinhalzinho, já foi prefeito aqui da cidade, hoje é deputado estadual. Nós estamos recebendo aqui Fabiano da Luz. Olá, Fabiano, obrigado pela sua participação. Olá, bom dia a você, Samara. Bom dia a todos que nos acompanham. É sempre bom estar em casa e sempre bom conversar com todos que nos acompanham, estar aqui com você, com todos os que estão na região, acompanhando esse bate-papo, né? E eu espero que seja produtivo para todos. Com certeza. E agora, Fabiano, sei que muita gente conhece a tua história, te conhece, mas como é que o comunicador Fabiano da Luz foi parar na política? Pois é, Conta um pouquinho. sabe que é uma coisa curiosa, né? Porque eu acho que a proximidade com a comunicação iniciou com a minha mãe quando me colocou para fazer as preces na igreja quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, estava recente aprendido a ler e a mãe já me levou para a igreja, Olha para o só. altar, e acho que isso começou a proximidade com a comunicação e com as pessoas também, né? Uhum. Mas eu acredito que ali nos 12 anos, quando eu já era servente de pedreiro, já atuava no CTG com a questão da invernada artística, estava indo para Campeira, então estava começando a me envolver mais com a sociedade. Uhum. Já estava na pastoral da juventude, estava no Grêmio, coordenando o Grêmio Nossa, Estudantil do quanta coisa. colégio. Naquela fase ali dos 10 aos 15 anos, acho que foi a área assim que eu mais atuei nessas questões de Grêmio Estudantil, pastoral da juventude, no CTG. Depois eu fui migrando, né? Fui ser voluntário na paróquia, na escola e também na PAI. E aí logo assumi a patronagem do CTG. Então acredito que esse envolvimento todo com a sociedade, e depois, claro, com 15 anos, quando eu comecei a trabalhar na rádios, e aí fui entendendo melhor como tudo funcionava, fui tendo mais contato com a política. Na época nós só tínhamos uma rádio aqui em Pinhalzinho, então quando chegava o período de eleições, uma parte da emissora trabalhava para um lado, outra parte para outro lado, e aí a gente foi criando vínculos, e era um período muito bom, até que chegou um momento, e eu tinha um sonho de ser empresário, eu queria ter uma empresa, eu queria ter um negócio, esse era o meu Uhum. sonho lá no passado, lá na infância, na juventude, e até que me convidaram para que fosse candidato a vereador, Isso em que ano? 2003. E aí tinha tido a campanha do Lula em 2002, eu ajudei Uhum. a organizar e tal. Eu pensei, bom, eu vou lá primeiro falar com a família, ver o que é que eles acham da ideia, né? Que se eles Uhum. disserem não, já está resolvido. Cheguei lá, todos comemoraram a ideia. Sério, Aí gostaram. eu pensei, bom, até na hora eu pensei, vou colocar meu nome, vou me filiar, vou colocar o meu nome para ser candidato e até por uma experiência de vida, eu pensei assim Uhum. no começo, Sim. né? Aí quando coloquei meu nome, que apareceu como filiado, como possível candidato, aí já começou a correr comentários, aí foi lá. Fui, me filiei, fui candidato, tive a felicidade de me eleger vereador. E eu não projetei ser prefeito, mas eu queria, Samara, assim, fazer um bom trabalho como vereador, Uhum. que era de visitar as pessoas, de conversar, e eu acho que uma qualidade que eu tive na política e tenho até hoje é aquela coisa de não ficar ofendendo, não ficar usando palavrão, não ficar só criticando, né? Sempre procurando apresentar solução, falar das coisas, tentar resolver. E acho que isso ajudou muito para que 4 anos depois, em 2018, eu tivesse com o meu nome colocado na cidade, assim como um dos candidatos a prefeito. Uhum. E aí, quando aquilo aconteceu, claro que a euforia também no partido começou a aumentar em todo mundo. Olha, nós temos possibilidade de disputar a prefeitura. E que aí a gente Uhum. foi, colocou o nome à disposição, foi candidato e conseguimos nos eleger lá em 2008, nos reelegermos em 2012. E eu estava muito tranquilo, assim, me preparando para 2016, né? Último ano de mandato como prefeito. Então, termino aqui, tá tudo bem. E aí começou na micro-região nossa aqui. Não, mas tem que colocar o nome agora para deputado. Eu pensava, mas nome para deputado agora? Não, tem que colocar um nome para deputado. E 2018 foi uma eleição complicada, Aham. porque foi a primeira eleição que surgiu o bolsonarismo e surgiu muito forte. E aí começou a polarização e os extremos e aumentou uma rejeição ao Partido dos Trabalhadores.
Aí eu pensei, tá, se for para ser, vai ser, né? E eu sempre pensava comigo, eu vou dar o máximo de mim para que eu não me cobre por não ter feito o suficiente. Então, aí fui candidato, acabei conseguindo me eleger, e depois reeleger e hoje estou aqui. Tá aí. E quando você foi candidato a prefeito de Pinhalzinho, o que tu esperava dessa eleição? Você esperava se eleger? Lá no fundo, assim, o que você achava? Assim, a maioria das pessoas diziam, uma eleição muito difícil, olha contra quem você tá enfrentando, né? Quem são os outros candidatos, assim, que eram muito fortes, né? Mas eu tinha isso dentro de mim, assim, eu estava muito leve no sentido de que, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou fazer a minha proposta daquilo que eu quero, vou tentar mostrar para a sociedade o quanto eu quero ajudar, colaborar, contribuir com o município, o quanto eu quero fazer a minha parte, deixar a minha marca, mas vou deixar muito livre a comunidade, né? E assim, eu tinha conforme a campanha foi andando, eu sentia que tinha algo diferente naquela campanha, porque assim, a forma como as pessoas te recebem, a forma como as pessoas te cumprimentam, a forma como as pessoas olham para você, o sorriso que as pessoas dão, elas mostram muita coisa. E eu fui ao longo da campanha assim, sentindo esse carisma, esse carinho, essa confiança das pessoas, o sinal que as pessoas faziam. Até eu disse para o Cassol, que era o meu candidato a vice, eu disse, olha, Cassol, tem coisa estranha aqui, né? Se conversar com as pessoas, eles vão te dizer, olha, é muito difícil você ganhar essa eleição. Mas quando você chegava no individual, assim, com as pessoas, você via uma receptividade diferente. Então, no final, eu comecei a acreditar que realmente a gente podia ganhar a eleição. E aí, quando você assumiu a prefeitura, o que foi mais difícil naquele primeiro momento de governo, assim, para você, prefeito, a primeira vez? O primeiro, eu acho que quando a gente ganhou a eleição, ver a alegria das pessoas, a comemoração que as pessoas tinham e saber que a gente proporcionou isso a elas, foi algo muito, muito importante para mim e foi muito emocionante para mim também sentir aquilo que estava proporcionando aquilo nas pessoas. Mas quando a gente assumiu no dia 1º de janeiro, que aí, claro, houve a comemoração, fizemos um almoço, o pessoal foi para a prefeitura, aí todo mundo saiu, nós sentamos em 3, 4, assim, lá numa mesa, e agora? Nós vamos ter que fazer agora o negócio funcionar. Ali bateu uma responsabilidade muito grande, assim, porque parece que veio o peso sobre as costas, né? Bom, agora para valer. Eu preciso dar aquela resposta que as pessoas estão esperando, né? Mas assim, foi muito importante porque eu não fiz nada sozinho, o grupo pegou muito junto, todas as pessoas ajudavam, colaboravam. Eu sempre fiz questão de dividir muito o governo, as informações, trazer as pessoas, pedir opinião, sugestão e ouvir a sociedade, porque eu acho que quando você está aberto a ouvir as pessoas, você erra menos. Né? E acho que foram 8 anos muito bons para mim, para Pinhalzinho. Acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom pelos números, pelos índices que a gente melhorou. Valeu a pena. Tá certo. E quando surgiu a oportunidade, então, de ser deputado estadual? Tu agarrou logo de cara ou você ficou assim, e agora? Vou ou não vou? Como é que foi? Os caras dizem assim, tem uns que voam na política, né? E eu, nesse período de prefeito, nós criamos o consórcio de asfalto, eu tinha assumido o CISA-MOSC, que é o consórcio de saúde da MOSC, assumi a MOSC como presidente, o CIDEMA, que é o do meio ambiente. Eu fui coordenador dos prefeitos e vices do PT num bom período ali, que nós tínhamos 43 prefeitos e 23 vices, então... Eu acredito que esse trabalho foi sendo visto pelas pessoas na região, que aí começou a surgir essa questão de... Nós temos não sei se seria uma falha, mas uma dificuldade na nossa região, que é de você promover novas lideranças. E acho que quando o meu nome começou a aparecer, a sociedade viu um pouco isso, uma nova liderança surgindo e precisando de apoio nosso, e começou onde eu ia numa festa no município de Saudades, as pessoas já diziam, vai ser candidato a deputado, né? Eu ia para Nova Erechim, as pessoas diziam, vai ser nosso deputado. E eu não tinha falado nada com ninguém ainda sobre isso, né? A não ser dentro do partido, que algumas pessoas também falavam isso. Aí foi acontecendo e eu fui começando a pensar na ideia, mas isso foram os 2 anos antes de eu encerrar o mandato. E foi curioso uma coisa,
Samara, quando eu fui candidato à reeleição em Pinhalzinho, algumas pessoas me diziam, eu vou votar em você, mas tu me garante que não renuncia para ir a deputado? Então eles já estavam projetando isso antes de você mesmo. E eu dizia, mas nem me passa pela cabeça ser candidato a deputado. Né? E realmente foi uma coisa assim que na época chamou a atenção. Eu até falei, olha só, né, algumas pessoas me falando isso. Né? E depois, sim, aí 2014, ali faltavam 2 anos para terminar, que onde eu ia surgia esse comentário e eu acabei no final levando a sério. Tá certo. Fabiano, hoje a gente tem a classe política com muito descrédito, infelizmente, né? Acho que você sente isso na pele, no dia a dia, né? Como é que você encarou isso quando você entrou para a política? E como você encara hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, fica tudo muito, né? Muito escancarado, muito explícito, né? Como é que é isso para você? Eu acho que a gente tem que aprender que tem políticos e políticos, né? Porque, infelizmente, na classe política, tem algumas pessoas que elas usam toda e qualquer possibilidade ou forma para se aparecer, para querer se diferenciar dos outros, e alguns acabam extrapolando, indo para um lado assim do radicalismo, fogem da ética. Eu sempre me mantive quem eu sou. Jamais perdi assim o respeito pelas pessoas, jamais perdi a humildade de cumprimentar seja quem for, jamais deixei subir para a cabeça o fato de agora é prefeito, agora é deputado. Não, eu sempre me coloquei como alguém que está abaixo de todas as pessoas, né? Porque eu penso, eu estou a serviço de todas as pessoas da sociedade. Mas eu percebo que tem alguns políticos, e isso eu conversei com vários, inclusive colegas deputados na Assembleia, que muitas vezes eles extrapolam o limite da ética, da coerência, em algumas ações que eles fazem simplesmente para ganhar seguidores, para contentar alguns dos seus apoiadores. E às vezes eu já cheguei a chamar um deputado e dizer, poxa, cara, tu tem noção de que as pessoas lá fora estão nos ouvindo, nos assistindo, que podem ter crianças ouvindo os palavrões, as expressões que você usou? E ele olhou e disse para mim, não tem problema, os meus seguidores gostam disso. Caramba. Eles querem essa... Esse discurso. Esse discurso pesado, essa linguagem baixa. Ele disse, eles gostam disso, eu dou o que eles querem. Eu disse, tá, mas e você? Você é pessoa, né? Ser o exemplo bom ao invés de ser o exemplo do cara que só fala palavrão. Ele disse, não tô nem aí. Sabe? Então, assim, infelizmente a rede social hoje, ela faz com que algumas pessoas queiram o estrelato, né? Elas queiram se aparecer, queiram se destacar, e para isso elas não medem o que fazem. E isso é um problema, né? Inclusive o debate que está se fazendo hoje com relação à lei das fake news é um pouco para debater até onde as pessoas estão indo para ganhar seguidores, porque hoje está tudo muito fácil nas redes sociais, nas mídias. Está muito fácil de você ter acesso a qualquer tipo de conteúdo e gerar e promover qualquer tipo de conteúdo. Inclusive aqueles pesados. Exatamente. E por que para quem está nos assistindo, daqui a pouco tem gente que diz, eu não quero mais saber de política, eu não quero votar, vou votar em branco, enfim, a gente ouve muito isso, né? Por que a gente não pode desistir da política, Fabiano? Por que a gente não pode desistir de escolher o nosso representante? Porque é a política que move tudo. Quem que coordena um município? São os governantes. São as decisões as leis que nós geramos lá, que as pessoas têm que seguir aqui. É a decisão que o prefeito toma, se ele vai investir mais na saúde, mais na educação, ou vai investir em estrada ou não vai investir, que vai intervir na vida das pessoas. É ele criar oportunidades de trazer empresas para gerar emprego, que você vai ter mais ou menos emprego na cidade. Então, a política, ela move tudo. As decisões de governo, né? Se o governo federal lançar ou não lançar uma rodovia, lançar ou não lançar um programa social, um programa de governo de uma ação da saúde, uma ação na educação, vai dizer se você vai ter ou não vai ter acesso às coisas. Então, a pior coisa é quando as pessoas se desligam na política e deixam que os políticos vão lá e façam o que eles quiserem. Quanto mais a sociedade estiver em cima, estiver cobrando, estiver acompanhando, mais importante vai ser e mais as pessoas vão se cuidar no que elas fazem. Então, a política, ela não tem como nós viver sem. Na verdade, todas as pessoas deveriam discutir, deveriam acompanhar, deveriam... Se contassem quantas pessoas te ligam pedindo
uma explicação do que é aquela lei, do que é aquele assunto que foi debatido. Tem pessoas que nem sabem o que é. Algumas recebem uma notícia distorcida e replicam aquilo sem saber que aquilo não é verdade. Por quê? Porque não foram atrás da fonte, que é o que a gente diz, né? Busque uma fonte confiável de informação, alguém que tem um CNPJ, que tem responsabilidades, né? Então acaba... É mais fácil você dizer, não gosto de política, não quero, são tudo safados. Não falo, não voto, né? Não falo, não voto. Sim, você vai ser governado por um político. Queiram ou não, né? Políticos, querendo ou não. Então, se você acompanhar, é melhor. É verdade. E qual que é a melhor parte da política, de estar na política, e qual que é a pior parte? A melhor parte é o contato com as pessoas. Eu te diria assim, você tem um lado bom e que, ao mesmo tempo, ele é cruel. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu aprendi com a política. Você amplia o leque de conhecidos e diminui a quantidade de amigos. Por quê? Eu vejo por mim hoje, né? Como deputado, eu rodo o estado inteiro. Então, eu conheço pessoas em praticamente todo o estado de Santa Catarina. Em várias áreas, né? Mas, ao mesmo tempo, aquele grupo de amigos que você tinha, que você se encontrava todo final de semana... Você não consegue estar mais todo final de semana, não consegue estar em todos os encontros, e aí você acaba diminuindo a quantidade daqueles amigos que você pode estar junto mais seguido. Os grupos de casais que se encontram, vão num baile, fazem uma janta, ou fazem uma viagem ou aquilo, você não consegue mais acompanhar aquilo. Então, a política ela tem esse lado bom de você ter muito contato, de você ter acesso a tudo, de você aprender sobre todas as coisas, você tem que estudar sobre todas as coisas, mas ela te tira um tempo de família, te tira um tempo de amigos, e ela faz você, às vezes, discutir o valor que o tempo tem na vida da gente também, né? Tá certo. Fabiano, você falou antes que... o sucesso, ser conhecido, ser deputado, nunca te influenciou em nada, né? Não subiu a tua cabeça. Como é que tu manteve isso? Como é que tu manteve os pés no chão? É uma coisa que sempre foi tua ou uma coisa que você foi construindo e sabendo que, olha, não, eu não posso ser diferente, eu preciso. Como é que foi essa construção? Samara, eu acho que é uma coisa muito de cada pessoa, né? Como eu sempre vivi aqui rodeado de amigos, de pessoas simples, então... você vê a diferença nessa pureza das pessoas e aí, claro, você começa a ter contato com pessoas do alto escalão, do judiciário, do político, do empresarial, você começa a participar daquilo tudo. É legal, é bom e tal, mas quando você volta aqui, parece que o conforto te abraça, o conforto das pessoas que você conhece, da simplicidade de onde você vive. Eu cresci no meio do tradicionalismo, né, lá mexendo com cavalo, com os cachorros, brincando. Então, eu acho que a gente não pode perder essas essências, perder isso. Eu acostumei a entrar na casa das pessoas mais simples e me senti muito bem. Então, hoje eu continuo fazendo isso com a mesma naturalidade, com a mesma pureza, com a mesma simplicidade. Eu acho que isso mantém a gente no equilíbrio. Né? Acho que o conforto que você tem dos amigos, da família, de você chegar você poder sair, mas voltar todo final de semana para a família, para ter as pessoas que você tanto ama e conhece, eu acho que isso te dá uma força ainda maior, né? Porque muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade e na família existe essa dificuldade das pessoas aceitarem a tua ausência. Filhos, esposa, marido, pai, mãe... Existem muito, não só no cenário político, mas para quem é viajante, para quem é vendedor, para quem é representante comercial, tem isso também, né? De sair na segunda, voltar na quinta, não estar sempre em casa, quem trabalha com caminhão. Então, você tem que estar muito com a cabeça no lugar para isso tudo. Eu acho que eu consigo sempre manter essa minha linha de saber que se eu cresci na política foi porque aquelas pessoas que vivem aqui foi que acreditaram em mim e que deram o impulso. Proporcionaram e deram os impulsos para que eu pudesse crescer, né? Então, para toda a cidade onde eu vou, às vezes eu sou convidado para estar lá no meio de grandes empresários para discutir tal tema, mas eu sempre chego na cidade e eu procuro ver aonde está o bairro pobre, que tem pessoas que precisam de rede de água, pessoas que não têm água encanada em casa, pessoas que porventura ainda estão com esgoto a céu aberto, em ruas que ainda não tem calçamento, e a gente vai tentando ver aonde consegue ajudar, ou é um posto de saúde que precisa de uma reforma, é uma PAI, é um hospital, então eu procuro ajudar sempre. Qual que é a maior bandeira do teu governo, Fabiano? As questões humanas, sociais e humanas.
Eu coordeno ali, Samara, junto com a pastoral da igreja, né, a pastoral do migrante, a questão dos imigrantes. Por quê? Porque Santa Catarina tem imigrantes de 89 países. Tem pessoas que vêm no desespero para cá. Haitianos, venezuelanos, turcos, agora estão vindo ucranianos, e precisa ter uma organização que olhe para eles e não deixe se criar um problema social. Já pensou aqui em Pinhalzinho, de uma hora para outra, baixar 3 mil imigrantes? A cidade sofre um problema social porque pode até ter emprego, mas aí não vai ter casa, não vai ter acesso à saúde, a dificuldade de vaga na escola, e aí você começa a criar o problema social. Então a gente acompanha e monitora isso pelas duas situações, né? A questão social envolvida, que é de quem já vive ali na cidade e de quem vai ir morar para aquela cidade. Então, essa questão humana, a saúde mental, que hoje é o que mais está sendo debatido. Há 4 anos eu coordeno o grupo de saúde mental, que são os problemas psicológicos nas pessoas, e aí já liga com outras questões que envolvem autismo, que envolvem outros problemas, que hoje as APAES estão impressionadas com a quantidade de crianças que estão nascendo com autismo, e daí como é que está a condição dos pais, a psicologia dessas pessoas, a estrutura psicológica dos professores nas escolas para lidar com tudo isso. Então a gente discute ali hospitais, clínicas para atendimento de saúde mental, que hoje todas estão superlotadas em Santa Catarina, não tem mais vaga, não tem espaço. Que tipo de medicamento, que tipo de tratamento está sendo usado para essas pessoas, conforme o grau de atendimento que ela precisa. Nós fizemos o levantamento e o acompanhamento junto à Secretaria Social, justamente desses lugares onde as pessoas ainda não têm água encanada, ainda se alimentam de água de sanga ou água de açude, aqui em Santa Catarina, porque nós temos hoje 23% da população de Santa Catarina ainda é considerada pobre. Em 2016 eram 9%. Agora 23%, na linha da pobreza. Não simplesmente pobre, na linha da pobreza. 23% da nossa população. Então precisa ter quem olhe para elas. E aí é muito curioso, porque se você olhar no meio político, é muito mais fácil os políticos eles olharem para as grandes cidades, atenderem a necessidades, muitas vezes, de grandes empresas, mas quem olha para essa parcela da sociedade que precisa de uma atenção? Então, eu acabo absorvendo isso. Aí, claro, tem as pautas nossas aqui da agricultura familiar, da questão das rodovias nossas, que são os temas do Oeste, que esses todos nós ajudamos a puxar e a coordenar, e mais esse lado humano social também. Fabiano, se hoje você saísse da política, qual foi a tua marca positiva que tu deixou na política? Acho que eu entrei de cabeça erguida e sairia de cabeça erguida. Sairia como a mesma pessoa, sairia assim muito seguro de tudo que eu fui, de tudo que eu fiz. Não precisaria estar baixando os olhos para ninguém, me envergonhando de alguma pessoa, não. Sempre fui muito tranquilo, sempre fui muito leve, nunca ofendi ninguém, nunca trapaceei ninguém, nunca tentei passar a perna, nunca tentei dar jeitinho, sempre procurei ser muito leve, muito tranquilo, muito franco. E eu acho que isso é você poder entrar e sair da cabeça erguida de alguma coisa. Lá atrás, quando você se candidatou a primeira vez a vereador, por exemplo, se você, o Fabiano de hoje, com a experiência que tem na política, pudesse dar um conselho para aquele Fabiano lá, o que você diria? Agora te peguei. Olha, eu diria, estude mais, estude mais. Se aprofunde mais sobre os temas, porque assim, quando eu fui vereador foi legal, foi bom, mas claro que a experiência que eu adquiri hoje talvez faria muita coisa diferente. Como prefeito, talvez faria algumas coisas diferentes, porque acho que a vida vai ensinando isso assim, para nós, né? Uhum. Mas eu diria para ele, estude mais, porque você vai precisar, né? Você vai se apertar várias vezes em algumas situações que vai ter que recorrer lá aos livrinhos para ver como é que é isso, como é que é aquilo, pedir informação para pessoas. Eu faço muito isso hoje, Samara. Eu fazia quando era prefeito, algumas pessoas se surpreendiam quando eu ligava para algumas pessoas, eu dizia, viu, você que é dessa área, nós estamos com uma situação assim, 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 como resolver? E eles diziam, nossa, tu tá pedindo a minha opinião? Tô pedindo a tua opinião. Sabe? Porque eu acho que é isso. Tá certo, né? A gente reconhecer que muitas vezes você Claro. precisa de ajuda. Então, e acho que isso é importante. Então, eu consegui uma experiência boa, mas sempre tive esse princípio de alguma área, quando eu não tenho o conhecimento todo, eu procuro alguém que tem e peço para ele me ajudar naquilo. Não tenho conhecimento, mas sei quem sabe, mas né? sei quem sabe. Tem que ser amigo de quem sabe. Né? Bem assim.
Fabiano, agora eu vou entrar num tema aí que eu tenho certeza que todo mundo pede, pergunta pra gente que é da imprensa e pergunta pra todo mundo e a gente às vezes não tem resposta. Nossa, esse 660, o que vai dar nisso aí? Como é que tá esse tema aí? Nós estamos, inclusive, promovendo algumas audiências da Assembleia, da bancada do Oeste, porque nós queremos pressionar um pouco o governo, né? Porque o governador Moisés, nós temos que reconhecer que ele fez algo muito bom. Ele fez um estudo de todas as rodovias e ele apontou qual era o melhor material a ser usado, que tipo de recuperação precisava na rodovia, e ele mandou fazer. Só que o lado ruim é que ele demorou demais para começar a fazer, né? Então ele licitou a nossa 160 e o estudo apontou que pela quantidade de veículos, pelo trânsito e pelo peso, aí tinha que ser pista de concreto, que é um pavimento que tem durabilidade de 20 anos, que teria que ter várias terceiras pistas, que teriam que ter algumas rótulas, e ele fez o projeto. E ele lançou essa obra como deveria, a obra de primeiro mundo, um padrão de BR para a nossa SC. Isso tem um custo maior do que simplesmente você largar uma capinha de asfalto por cima. Uhum. Só que quando chegou o final de novembro, o governador parou todas as obras dele, porque ele tinha que fechar o caixa, o mandato, para entregar para o novo governo. O novo governo assumiu e mandou parar tudo, que queria fazer uma avaliação de tudo e que ele não ia gastar dinheiro em obra de concreto e nada, ele queria, na expressão do governador, né? Não vou fazer obra de 4 milhões, eu quero a obra de 1,5 milhão, que é o quê? Tira aquele asfalto ruim, coloca uma capinha de asfalto por cima e tá bom, economiza, faz muito mais com muito menos, o que não quer dizer que a qualidade seja a mesma de cada obra. Aí nós tivemos um problema, porque quando ele mandou parar tudo, a empresa que ganhou essa licitação, e ela não ganhou só essa, ela ganhou 4 obras no estado, ganhou o trecho de Campo Herê a São Lourenço, ganhou mais 2, um no meio e um no litoral. Essa empresa tinha quase R$500 milhão em obras para executar em Santa Catarina. Por uns 2 anos essa empresa tinha obras. Então, a empresa terminou uma obra no Mato Grosso, transferiu todo o equipamento para cá, comprou mais uma estrutura, montou o seu parque de obras em modelo, contratou restaurantes, serviços e fez todo o trabalho de topografia da área, todo o levantamento do que ele iria fazer, onde ia tirar terra, colocar terra, sabe? Todo esse levantamento. Quando o governo manda parar, que ia reavaliar e cancelar contrato e tudo mais, a empresa já gastou R$1,5 milhão nessa estrutura, nessa preparação. É nada mais justo que o empresário, eu vou rescindir contrato, mas eu vou te cobrar esse valor do que eu gastei na obra. Então, o governo, para cancelar essa obra, vai ter que pagar essa diferença e vai ter que relançar um edital de licitação para fazer não mais em pavimento de concreto, mas agora fazer de asfalto, só o recapeamento. E agora nós estamos com todas estas obras do oeste de Santa Catarina nesta situação. Hoje, no levantamento da Secretaria de Infraestrutura do Estado, 19,2% das nossas rodovias do oeste são consideradas ótimas. 19. 42% péssimas. E os outros 40% regular. Então, de regular a péssimo, chega a quase 80% das nossas rodovias do oeste. Todas elas estão paradas. É o trecho de Pinhalzinho ao Trevo de Bom Jesus, de Campo Herê a São Lourenço, é o trecho de São Carlos a Palmitos, é o trecho de Chapecó a Concórdia e é o trecho de Chavantina. Todas as obras do oeste estão paradas e para nós o problema aumenta, Samara, porque o governo também paralisou a manutenção, que era os tapa-buraco, a sinalização, a poda do capim ao redor das rodovias, né? Toda essa manutenção ele também parou. E isso foi deteriorando ainda mais as rodovias. Então, o que estava ruim ficou pior. E o que vai... Qual é a previsão de agora em diante, Fabiano? Vocês têm alguma... Bom, o que a gente ouve falar, porque oficialmente o governador ele só diz que vai recuperar tudo, certo? A Secretaria de Infraestrutura fez todo o levantamento. O que nós ouvimos falar do governo é de que ele vai agora, a partir de junho, recomeçar alguns pagamentos daquelas obras que já estavam em andamento, que tinham sido feitos pagamentos, e que com esse levantamento que a Secretaria de Infraestrutura fez, eles vão refazer alguns editais, que vai levar algum tempo, e ele vai se utilizar de uma lei que tinha sido aprovada lá na época do governador Colombo,
de financiar 1,3 bilhão para ele tocar as rodovias agora no começo com este 1,3 bilhão financiado, e ele deve ter hoje quase 7 bilhões em caixa, né? Os 4 bilhões que o governador Moisés deixou, mais o que ele acumulou nesses 5 meses, porque ele só pagou folha, né? Ele não teve outras despesas, ele segurou de portas fechadas, então ele está com uma previsão, inclusive, de aumento de receita de 44 para 47 bilhões, então ele vai ter muito dinheiro para trabalhar. A questão é quando ele começa e que ritmo ele vai dar para tudo isso. Tá péssimo, né? Tá bem péssimo. Tá complicado. Outro tema importante também, que a gente viu que foi debatido muito nas redes sociais nos últimos dias aí, é a questão da área indígena aqui da região oeste, né, Fabiano? Eu queria saber a tua opinião sobre esse tema, se você é favorável, o que você acha disso? Samara, esse é um tema bem delicado, que curiosamente em cada período eleitoral se levanta isso, se cria um cenário em cima disso, e eu particularmente, de todas as áreas de Santa Catarina, a que eu mais acompanhei foi esta área do Araçá, porque eu era repórter na Rádio Centro-Oeste, quando um ônibus baixou lá com alguns indígenas, e aí o dono do bar ligou para a rádio dizendo, baixou um ônibus aqui com um monte de gente, não sei o que é, não sei quem são, e eu fui para lá e acompanhei todo o processo. Tem algumas coisas, Samara, porque no judiciário está para se decidir um marco temporal, para dizer se vale, a partir de 88, áreas onde existiam indígenas ser considerada e onde não tinha indígenas em 88, na formação da Constituição, não serem consideradas. Alguns do meio jurídico dizem que essa decisão do marco temporal só está valendo aqui em Santa Catarina para a área de uma aldeia Xoclém, que eu acho que é em Indaial. Que as outras áreas já têm decisão judicial, como a do Araçá, que já tem decisão favorável aos agricultores. Certo. Morro dos Cavalos aos indígenas. Ipuaçu já tem área definida, Chapecó já tem área definida, então essas áreas não estão em debate que o marco temporal não vai pegar. Outros juristas analisam que não, vai abrir precedente para que se possa rediscutir todas essas áreas. Eu não vou me especificar de todas elas, mas para falar um pouco aqui da área do Araçá. O que eu acompanhei? Lá no passado, quando a colonizadora veio para cá, a mando do governo do estado, para demarcar todas as áreas e começar a fazer o processo de venda das áreas para povoar o oeste de Santa Catarina, existiam índios, existiam caboclos em várias regiões e a maioria deles foram expulsos. Mas o governo fez um documento dessas áreas, fez o inventário dessas áreas e autorizou a companhia a iniciar a venda, a comercialização dessas áreas. Então, os agricultores compraram do Estado essas áreas, escrituraram essas áreas, alguns estão na segunda, terceira geração sobre essas áreas e agora tem uma manifestação, né, de requerer a área por parte de alguns grupos indigenistas. O que é curioso nisso? E aí o ruim é quando se levanta a politicagem no meio disso, né? Porque a demarcação dessa área foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso. O decreto de reconhecimento da área pelo ministro da Justiça Tarcísio no governo Lula. Depois passou o governo Dilma, não teve manifestação, movimento. Passou o Temer, não teve movimento. 15 de setembro de 2021, resolução do Banco Central. Quem que era o presidente do Banco Central? Paulo Guedes, presidente da República, Bolsonaro. Fez o decreto no artigo 2º da resolução 140, que incluiu os bloqueios de CAR das áreas, que é o Cadastro Ambiental Rural, das áreas indígenas. Por quê? Porque se basearam numa situação mais dos Yanomamis, mais dos grileiros que invadem áreas indígenas no norte do país. Esse decreto não foi cumprido em 2022, e aí ainda é uma incógnita do que aconteceu, que não foi cumprido em 2022 e que se tirou a restrição para, a partir de 2023, ter essa decisão de bloqueio de CAR. E, ao mesmo tempo, o Cadastro Ambiental Rural saiu do Ministério da Agricultura, saiu das secretarias de Agricultura do Estado e se concentrou no Ministério do Meio Ambiente Federal.
E houve ali duas falhas. Uma que foi no momento dessa migração, deu problemas no sistema e ficou 10 dias o sistema bloqueado. E no segundo, que aí eu estou indo semana que vem para Brasília, numa audiência com o Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura, para tentar ver aonde foi a falha, que num decreto também do Ministério do Meio Ambiente, reconhecendo aquele resolução 140 de 15 de setembro de 2021, que áreas que estão sob território indígena não deveria ter o CAR liberado e bloqueado. Só que o bloqueio não foi só nas áreas indígenas, foi muito maior do que isso, foi em outras áreas aqui em Santa Catarina que não são áreas indígenas. Só que alguém pegou isso, transformou num mapa e começou a assustar e apavorar os agricultores de que todos vão perder as suas terras, vai virar tudo território indígena. Alguns prefeitos me ligaram apavorados, porque eles também estão numa situação de bloqueios de CAR e não sabem o que aconteceu. Que não tem áreas em discussão e nada, mas que aparecem nesse bloqueio do CAR. Então, eu contatei o Ministério do Meio Ambiente, expliquei a situação. Eles estavam lá tentando reacertar esses mapas, e eu marquei essa audiência para a semana que vem, justamente para sentar com eles e mostrar qual é a realidade da situação de Santa Catarina. Combinamos com alguns agricultores, alguns que já lideraram no passado alguns movimentos, para tentar, não politicamente, mas tecnicamente, acertar esses pontos para mostrar que os agricultores que aqui estão, ninguém invadiu área nenhuma, todos compraram, escrituraram que eles têm as suas propriedades, que eles alojam frango, suíno, que eles têm leite, que eles têm Pronaf, que eles precisam desses recursos para a gente tentar começar a clarear esta situação e não transformar isso em palanque político daqueles que vêm. Teve até um deputado que veio na audiência pública aqui em Cunhaporã, que ele nem sabe onde fica o Araçá. Ele veio, fez um discurso inflamado, despejou um ódio na população e entrou no carro e foi embora. E eu brinquei com ele lá na Assembleia, eu disse, mas você sabe onde é o lugar onde é que você foi lá e fez o barulho e tal? Ele só deu uma risadinha, como quem diz, fui lá e fiz o estardalhaço, vocês que resolvam, né? Ou seja, eu conversei com a prefeita de Cunhaporã, conversei com a vereadora que promoveu a audiência pública, expliquei toda essa situação, onde estavam as situações, onde nós teríamos que resolver. E a gente está tentando, de certa forma, mostrar para algumas entidades, discutir com a Querechu, que é a ministra dos povos indígenas, sobre as situações de Santa Catarina, no sentido de a gente tentar clarear um pouco essas informações, porque aí vem aquela situação, Samara, agora vou sair aqui de saudades, mas em alguns lugares eu já recebi informação de que pessoas do mercado imobiliário estão indo em alguns lugares e dizendo, a área dos índios vai chegar até aqui. Então, venda a tua área e vai embora. E aí eles vendem... Já se aproveitando para construir condomínios de luxo em alguns locais ou para transformar aquilo numa grande fazenda. Então... De novo, a importância da informação correta, né? Infelizmente, acontece tudo isso no meio. Então, claro que para quem é agricultor, para quem está lá na base e não está acompanhando, ele fica apavorado com aquilo. O cara veio, me apresentou um mapa, falou, assustou, nós vamos perder tudo, sabe? E não é bem assim. Então, a gente quer, antes de ficar emitindo lá, falando mal ou bem, eu quero... Não é isso. Eu sempre digo, olha, houve uma injustiça no passado, não se pode corrigir com uma injustiça no presente. Com certeza. Né? Nós estamos falando de duas vítimas. Eu até ouvi um agricultor que ele falou assim, é como se nós tivéssemos um pão para duas pessoas. Como é que nós vamos fazer agora? Não é simplesmente dizer, é meu, não é teu, não é meu. Como é que nós vamos resolver? Tem que sentar e resolver a situação. É isso que nós precisamos fazer. Tá certo. E agora outro tema também que está bastante em debate, especialmente pelas faculdades aí, né? Que é o programa Universidade Gratuita do Governo Federal. E aí, como é que é esse programa aí, Fabiano? Bom, o governador Jorginho Mello prometeu na campanha que ele faria universidade gratuita para todos do sistema CAF. A Constituição, ela fala que a bolsa de estudo é para o estudante, não é para o sistema. Não é para a instituição, é para o estudante. Então, a primeira coisa, tem que mudar a Constituição do Estado. Na segunda, a gente tem que começar a colocar os números na mesa, certo? A CAF, o sistema CAF são universidades importantes, tem um papel importantíssimo na sociedade. As particulares oferecem
a mesma qualificação. É uma faculdade. Uma é de um sistema, outra é de outro sistema, mas as duas cumprem o mesmo papel. Oferecem curso de graduação. As particulares pagam seu imposto 100% em dia. O sistema CAF tem hoje 75 mil alunos. Tem 90 mil vagas, tem 75 mil alunos. As universidades particulares chegam a ter 438 mil vagas, mas tem 300 mil alunos. Então, nós estamos falando de um sistema com 75, de um sistema com 300. E 15% ainda dos estudantes de terceiro grau em Santa Catarina são a Universidade Federal de Florianópolis, a Fronteira Sul, a UDESC, que representam 15%. O sistema CAF, 17%, e 68% são das universidades particulares. Então, nós começamos a questionar o governo. Como é que você vai concentrar todo o valor em um sistema que representa 17% dos estudantes e vai deixar 68% desassistidos? Vamos pegar nós em Pinhalzinho. Nós temos o DESC, o UNOESC e OROS. São os 3 sistemas. O DESC é pública do Estado, o UNOESC é comunitária, OROS é particular. O governo está dizendo assim, eu vou dar 100% para a UNOESC. Nada para a OROS, e a UDESC vai ficar com o orçamento que ela já tem. Automaticamente vai começar uma migração de estudantes, todo mundo vai querer ir para a UNOESC. Por quê? Porque lá é de graça. De graça, né? Lá vai ter de graça. Isso aí. Então agora começou-se o debate sobre isso, porque se o governo priorizar as particulares e deixar o sistema CAF de lado, vai quebrar o sistema CAF. Vai falir as universidades. Mas se o governo direcionar 100% para o sistema CAF e nada para as outras, vai quebrar muita faculdade, vai fechar muita faculdade. Então o governo precisa ter um equilíbrio sobre isso. E aí é que vem o questionamento nosso da Constituição. É para o estudante. Porque se o governo quer atender a 75 mil estudantes, ele vai pegar e fazer uma proporcionalidade e atender de todas as instituições, e não simplesmente de um sistema, de uma instituição. É isso que nós vamos fazer o debate com o governo agora, para que não se cometam injustiças nesse processo aí. Porque o governo quer chegar lá em 2026 a 75 mil alunos, 1,2 bi de programa de bolsa. 80% desse valor em 2025, 60% em 2024 e 40% em 2023. Então, ele começa com 500 milhões esse ano, 30 mil alunos, e vai subindo até chegar a 1,275 bi alunos. O segundo é o critério que o governo usa, porque ele coloca até 20 mil reais como bolsista por ser considerado baixa renda, para quem ganha até 20 mil reais. Por quê? Para ele atingir estudantes de medicina. O Sindleite tem e nós acompanhamos um estudo aqui que eles fizeram, um estudo consumidor de Santa Catarina. Que isso as grandes redes fazem para medir a capacidade das pessoas daquela região adquirir ou não adquirir o teu produto. Né? Sim. O levantamento que eles fizeram mostra que 65% da população catarinense ganha até R$ 1.400. E até R$ 2.000 são 85% da nossa população. Então veja que nós não somos um estado tão bom na remuneração assim. Né? E aí vem a seguinte situação. Aqui numa empresa nossa tem 2 pais de estudantes que ganham o mesmo salário. R$ 1.800, R$ 1.500. Os filhos, amigos, estudam um numa universidade e o outro na outra. Aí você vai lá e vai dar para esse aqui, filho, a universidade de graça, e esse vai pagar 100%. Não é uma injustiça? Porque aí nós não estamos dizendo de quem para quem, né? Se é o meu, se é o teu que vai ter 100%. Mas você está querendo, então, dar metade para os dois e permita com que os dois façam faculdade. É isso que nós queremos chegar no governo. A mostrar para ele que é o estudante, é o aluno, é o CPF, não simplesmente a instituição. O governo já entendeu isso, Samara. Ele mandou o projeto de lei beneficiando 90% do sistema CAF, mas ele já entendeu que isso não tem como concretizar, porque ele vai inviabilizar inúmeras instituições, porque tem regiões que não têm sistema CAF, só tem universidades particulares. E aí esses não vão ter valorização nenhuma do governo do Estado. Ou seja, regiões vão ser deixadas de lado pelo governo do Estado. Esse é o cuidado que nós precisamos ter nesse projeto. Tá certo.
Fabiano, obrigado pela sua presença, por compartilhar um pouquinho do teu dia a dia, da tua experiência na política aí. Obrigado a você, obrigado a todos. Eu espero ter conseguido assim clarear um pouquinho algumas informações e parabenizar vocês também por essa iniciativa, que é sempre bom ouvir pessoas falarem um pouco sobre os mais diversos temas que a gente tem em debate. Com certeza. Obrigadão. Valeu, pessoal. A gente volta na semana que vem com mais um Pode Falar. Até mais.